Marcos Gribler, meu parceiro das sextas-feiras, nesse Happy Hour, gostaria que tu apresentasses o nosso convidado e a partir daí nós vamos sabatiná-lo. Dr. Celso é conhecido não só pelo trabalho importante que faz junto ao Ministério Público, muitos anos, mais de 15 anos em Montenegro, Dr. Celso. 20. 20 anos. 20. E natural de Montenegro também. Consta na minha carteira identitária. Montenegro. Embora da linha comprida, Linstein. Linha comprida. A emancipação de Salvador do Sul de Montenegro se deu em 63. Então, quando nasci montenegrino. A nossa alegria também. E além do trabalho do Ministério Público, também trabalhos sociais. Dr. Celso... Que trabalhos sociais? Fiquei curioso. A esposa do Dr. Celso liderou o movimento do Monte de Deus, né? Construído com o apoio financeiro do Sr. Atanás Schneider, do município, de toda a comunidade. Que é uma entidade que cuida de pessoas idosas. Exatamente. Mas o trabalho importante é ter assumido aqui. O Dr. Celso, junto com sua esposa, fez esse trabalho, aliás, extremamente desgastante. E também no Rotary, né? Lions Montenegro. Hoje Lions com Montenegro São João. Montenegro São João, né? Ajudou através dessa entidade diversos movimentos sociais de Montenegro. Então, eu faço parte do movimento leonístico desde logo chegado em Montenegro, desde janeiro de 94, que eu faço parte desse movimento do voluntariado, né, como é mais conhecido, né, desde 94. Quando isso não era moda ainda. Não era moda, exatamente. Exatamente. Hoje é moda. E depois até se fundou lá em Montenegro São João. E de fato, como comentado pelo Dr. Marcos, eu encabecei, juntamente com outros, essa ideia assim, de mantenedor da Casa de Amparo Monte de Deus, juntamente com outros idealizadores, né? Fui o primeiro presidente da entidade, e graças a Deus tem lá seus 3 anos de vida já. Com sucesso. Com sucesso. Mais uma verdadeira batata quente. Nós temos hoje lá 87 internos, só para ter a noção, né? 87 internos é a população de um hospital. E hoje na cidade temos outros 2 asilos importantes, que é o São Camilo e o Pão dos Pobres, mas o de maior número, efetivamente, o que presta a idosos, o número maior de idosos é o Nome de Deus. Então, o Dr. Celso não fizesse outra coisa, já teria passado nesse mundo com essa grande obra. Curiosidade deste perguntador. O Nome de Deus recebe algum auxílio estatal, digamos assim, municipal, nacional, federal? Eventualmente a entidade recebe subvenção social do município por conta daqueles abrigados que não tem como contribuir, né? Nós buscamos no final do ano passado também um significativo recurso junto à dedução de imposto de renda, que isso hoje é possível, deduzir através de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal do Idoso, com depósito para lá, nesse fundo, com recibo emitido pela municipalidade. Então foi um significativo aporte de recursos, e tem outros colaboradores, empresas que gentilmente repassam algum valor. Nós temos um levantamento, aí já falando de Ministério Público, o levantamento do Ministério Público, que o custo de um abrigado hoje em LPI, como se passou a denominar os asilos, né, instituição de longa permanência para idosos, o custo de um abrigado, esse é o termo, não fica abaixo de 2 salários mínimos. Isto em virtude do grau de dependência, 1, 2, 3. Então, quanto maior o grau de dependência, maior será o custo desse interno. E principalmente em virtude do número de pessoas cuidadores, né? Um dependente total, ele exige um número maior de cuidadores. Então, hoje a entidade, só para ter uma ideia, conta com quase 50 funcionários para 86 internos. Então, uma folha de pagamento pesa bastante. É do tamanho de uma empresa média.
né? É uma empresa média ali, com todas as responsabilidades. E com orgulho, eu devo dizer que eu tenho uma irmã que é cuidadora lá e se orgulha de trabalhar lá. Um orgulho. Se orgulha de Pode ser trabalhar mulher. lá. Ela trabalhou, ela cuidou do nosso pai durante 7, 8 anos, que ele precisava de atenção. Ela deixou o emprego para cuidar dele e durante 7, 8 anos cuidou do nosso velho. E quando ele partiu, ela precisava trabalhar. E com a experiência adquirida dentro de casa, se candidatou lá a uma vaga, conseguiu e trabalha lá já 2, 3 anos. No dia 11 de junho a entidade completou 3 anos de funcionamento. 2 anos e pouco, então ela trabalha lá. E E tem orgulho de trabalhar lá, de cuidar daqueles idosos, né, que ali estão. E precisa de pessoas com muita coragem. Quando o vice-prefeito, sei que o Dr. Celso muitas vezes nos procurou, a mim, o prefeito Percival, e a gente alcançou o que pôde, mas foi um ato de muita coragem. O Dr. Celso é esposa da Ana, que também foi presidente lá, e também do Lions, e também pai de 3 meninas, né? Reside em Montenegro há muitos anos. E hoje está conosco para discutir, Vitor, essa questão da PEC 37. Eu vou falar um pouco aqui do que seja a PEC 37, para que aqueles que ainda estão, não estão entendendo perfeitamente o que seja, vamos dar uma retomada e então vamos começar a questionar aqui o nosso entrevistado nesta noite. Uma das bandeiras levantadas nesta segunda-feira 17 pelos manifestantes de diversas capitais do Brasil pede o arquivamento da proposta de emenda constitucional 37/2011. Se aprovada esta PEC, o poder de investigação criminal seria exclusivo das polícias federal e civis, retirando essa atribuição de alguns órgãos e, sobretudo, do Ministério Público. A PEC 37 sugere incluir um novo parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. O item adicional traria a seguinte redação: a apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. E com isso, tornaria privativa as ações às polícias judiciais. É isso, não é, doutor? É isso. Seria a investigação exclusiva, então, portanto, das polícias. É claro que o Ministério Público, a nível dessas manifestações que vem ocorrendo, é que ele tem que ficar na testa desse, vamos chamar de repúdio, o que a sociedade vem fazendo. Mas são, como mesmo dissesse, são outros órgãos que não o Ministério Público. Até durante a chamada aqui, a Controladoria Geral da União, por exemplo, também não poderá investigar infrações penais. Foi o caso são outros, do Bolsa Família. O departamento, o DEFAP, também não poderá investigar infrações penais. Falar em DEFAP, muitas das ações penais que hoje ocorrem, inclusive aqui em Montenegro, são motivadas por auto de infração do Departamento Florestal ou da própria Patran, que era a Patrulha Ambiental, e encaminhadas ao Ministério Público, e com base nessas autuações é deflagrado um processo, inclusive criminal, além da recomposição do dano ambiental. Mas só para vermos das instituições que seriam alijadas da investigação, além do Ministério Público, é claro que fica a Testilha, nós temos a Receita Federal, o COAF, o Banco Central, o TCU, os Tribunais de Contas do Estado e da União, a Controladoria Geral da União, entre outros tantos. Mas eles não investigam crimes? Não, de fato eles não existem para investigar crimes, mas acabam fazendo. O que vai acontecer se a PEC for aprovada é que todos esses órgãos, e notadamente o Ministério Público, aí eu vou dar o alcance dessa PEC, cujo alcance poucos se dão conta. Se no decorrer de uma investigação, de uma auditoria,
desses órgãos se derem conta, aqui há crime, eu vou ter que parar. Manda, conforme a competência, para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. Aproveitar a presença do Dr. Marcos, vice-prefeito. Se no decorrer de uma investigação a nível de improbidade administrativa, licitação, concurso público, o que se imaginar dentro da administração pública, se deparar, olha, aqui pode ter um crime, o promotor vai ter que parar imediatamente. Não pode prosseguir, vai ter que repassar lá para o delegado. Então, fraudes, no geral. E normalmente as fraudes, ou a improbidade administrativa, como é chamada, no setor público, ela se faz acompanhada de crimes. Em concurso público pode haver uma falsidade ideológica. Numa licitação pode haver corrupção. E normalmente essas infrações, a civil, a administrativa, ela coexiste com a criminal. Aí se dirá, mas aqui em Montenegro o Ministério Público não faz investigações. Faz. Quais? Quando? Principalmente na área da improbidade, que tem relação com o crime. Há muita improbidade aqui em Montenegro? Nós temos, eu não vou especificar Montenegro, mas a comarca de Montenegro é entregada por 7 municípios. 7 municípios. Ela existe em graus menores, maiores, né? Até diria Montenegro em graus menores, mas existem ações por improbidade administrativa. Doutor Stein, como é que eram feitas estas investigações e denúncias antes da Constituição Cidadã de 88? Não, de fato não havia. Não havia? Não haviam. Inclusive, haviam processos criminais que eram deflagrados por portaria do delegado. O processo criminal já começava com a portaria do delegado de polícia, principalmente nas infrações de trânsito, nos chamados crimes sumários. Começava ali já. Aí, com a Constituição, se aboliu e o Ministério Público passou a ser o exclusivo titular da ação penal. Eu vou ler o artigo 144 da nossa Constituição Cidadã de 1988, capítulo 3 da Segurança Pública. Ele diz assim, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Polícias civis dos estados, né? Polícia plural. 5. Polícias militares, plural porque cada estado tem a sua. E corpos de bombeiros militares. Parágrafo 1º. A Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, Onde é que há aqui, doutor Sérgio, a brecha em que o Ministério Público penetrou para, a partir desta Constituição, entrar como, além de promotor da acusação, também investigador? Não, o Ministério Público não está nesse texto aí. Não está. O Ministério Público está no 129. 129. Começando pelo 127. Eu vou ler aqui porque os nossos ouvintes e eu precisamos aprender. Vamos lá, 127. Vamos ver aí. 127, aqui está. Do Ministério Público. Artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Sim. Aí nós vamos mais adiante, me suba.